Fala aí, galera do Terceirão. Espero que estejam todos bem e que estejam todos aí cumprindo as leis para a não proliferação do vírus, né? E com isso nós estamos trabalhando nesse modo agora, o modo online, né? O modo virtual, que vocês estão familiarizando aí cada dia, né? Então vamos lá. Semana passada nós passamos alguma lista de exercícios em relação a potencial elétrico. Lá junto foi disponibilizado alguns vídeos sobre aulas, né, de alguns professores no YouTube. Então vamos lá, né? E junto com essas aulas eu coloquei alguma lista de exercícios sobre potencial elétrico, né? Então o primeiro exercício fala o seguinte: o que representa potencial elétrico? Então, beleza, potencial bem simples, né? Potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir qualquer outra carga elétrica que esteja próxima ao corpo energizado, beleza? 2. É possível a transformação de energia devido ao potencial elétrico? Então, essa questão eu deixei aberta para vocês resolverem aí no caderno de vocês, sem eu fazer aqui, sabe por quê? Porque ela é uma questão mais pessoal, você tem que ver aqueles links que eu passei para vocês, e nele vai estar explicado certinho. Então, um vai ter um jeito de entender diferente, né? Então, cada um tem que colocar o seu aí, para a gente dar uma olhadinha depois quando voltar às aulas, né? Então, eu deixei essa questão aberta, porque é uma questão mais, vocês têm que pensar um pouquinho mais sobre ela. Talvez o que eu falaria aqui você não compreende, mas se você ver o vídeo, o que eu passei, você vai ter o conhecimento certinho para responder essa questão. Número 3 fala assim: como é definida a equação de potencial elétrico? Mostre a partir de um desenho. Então, o potencial elétrico, gente, vocês sabem que ele é gerado a partir de uma carga de prova, né? Eu expliquei para vocês que tem uma carga de prova e nela tem uma distância até outra carga, e nela usamos também a constante do vácuo, né? Então vamos lá. Como é possível observar nessa figura aqui, ó, onde está o cursor do computador, todos os pontos equidistantes na linha vermelha, ou seja, todos os pontinhos na linha vermelha, a carga geradora Q, né? Esses pontinhos vermelhos são gerados pela carga geradora Q, né? E a carga Q encontra-se no mesmo potencial elétrico, ou seja, a mesma potência. E por isso são chamados de equipotenciais. Esse nome difícil pra caralho, esse nome difícil de falar. Então, beleza. E como que a gente define a equação do potencial elétrico, né? Ele é definido pela minha constante eletrostática no vácuo, né, que é o meu representado pelo K, e que ele possui um valor fixo de 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, que multiplica a minha carga elétrica, né, que é representada pelo meu Qzão, dividido pela distância. Mas qual distância? Qualquer uma dessas distâncias aqui, né? Aí você vai calcular quem? O seu potencial elétrico para qualquer ponto equidistante na linha vermelha. Então, e temos do quem? D, representado pela distância em metro. Ah, professor, mas por que tem que ser em metro? Não é que tem que ser em metro. É porque a sua constante eletrostática, ela tem 1 metro nela aqui no meio, entendeu? Então, por isso que você tem que colocar esse metro aqui. Você tem que transformar a sua unidade. E como que você transforma? Eu ensinei vocês lá atrás transformar essa unidade. Então, você tem que entrar em um consenso da sua unidade de distância com a constante do vácuo. Se sua distância estiver em centímetro, você passa para metro. Se estiver em milímetro, passa para metro. E por aí vai. 4. O que representa 220 e 110 volts na unidade de Coulomb, né? Então, vamos lá. A quantidade de energia consumida por um aparelho que funciona a 110 volts é igual a um aparelho de 220 volts. O consumo de energia não depende da tensão, mas sim da potência e do tempo de uso do equipamento. Ou seja, a cada 1 Coulomb passa 220 volts de tensão, ou 110 volts de tensão. 5. Qual a relação de campo elétrico e potencial elétrico? Então, são duas coisas praticamente muito próximas, né? Campo elétrico, potencial elétrico. Então, tudo vem da parte de quem? De uma carga geradora, um Q, né? Então, vamos lá. Como o potencial elétrico V é igual ao trabalho dividido pela carga, e o campo elétrico E o campo elétrico E é igual à força dividida pela carga, igual nós vimos lá atrás, pega essa parte nossa aqui que eu falei aqui agora, essa parte aqui, e coloca num papel em termos de equação. Vocês vão entender certinho. V e E, ou seja, potencial elétrico e campo elétrico, estão relacionados da mesma maneira que for esse trabalho. Portanto,
A relação entre o campo elétrico e a diferença de potencial entre as placas é dada por, ou seja, você pode calcular ela por essas duas variáveis por essa equação. Por essa equação, do jeito que está aqui, você vai calcular quem? Potencial elétrico. Se você pegar o E, isolar ele e dividir o V por D, você vai calcular quem? O meu campo elétrico, certo? Então, foi só esses exercícios que nós passamos, né, nas aulas, aula passada, e espero que tenham todos entendido aí. E eu estou à disposição para vocês a hora que quiser conversar sobre o conteúdo. Me manda uma mensagem e tal, Instagram, WhatsApp, né? Então a gente tem que adaptar ao modo como está sendo as coisas hoje em dia, né? Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.